Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Sul. E hoje começamos o 19º episódio, onde nós já contamos 18 histórias e estamos chegando pertinho da 20ª. Parece que o 10º não ia chegar nunca e a gente já chegou no 20º episódio. E hoje nós iniciaremos um novo programa que vai vir aqui no mês de setembro, onde eu quero estar com pessoas que são envolvidas no nosso legislativo. Hoje, para iniciar com chave de ouro e já dar o pontapé inicial nessas conversas, estou recebendo aqui, né? Ela, Kesley Presto, que é uma das duas vereadoras dentro da Câmara em Campo Limpo Paulista e uma grande defensora das mulheres, das pessoas com deficiência. Nós estávamos conversando aqui, já passamos pelas mesmas dores da endometriose. Ela sabe o que é ter uma doença pouco conhecida e hoje ela defende muitas pessoas que têm doenças raras. É muito legal falar sobre tudo isso que a Kesley já vem fazendo no último mandato. E hoje ela vai falar um pouquinho também sobre os projetos que ela tem para o próximo, que se Deus quiser vai ter reeleição aí, né, Kesley? Que prazer estar aqui, Su. Muito obrigada. Eu me sinto lisonjeada por ser convidada por você, uma mulher tão engajada, né? Tão desenvolta. E estou aqui para falar das nossas dores, Sim. do nosso trabalho, das nossas vivências e falar de mulher na política. Vamos falar da força feminina na política, né? Vamos falar Eu acho que é da o tema da força. sua campanha agora. Eu vim para a política, né? Me encontrei. Eu sempre me achei politizada, sempre fui atrás da informação, sempre quis me inteirar sobre o assunto política, mas não me envolvia. Até que o bichinho picou. Deu E, aquela. e eu falei, não, a gente tem que ir para frente de batalha, né? E me preparei, fui eleita em Campo Limpo na última legislatura. Trabalhei bastante para isso. E aqui estou. Novamente para tentar a reeleição. Incrível. E eu acho interessante a gente falar que você falou que começou, foi para frente de batalha, mas antes disso você teve que encarar de novo os estudos, né? Uma coisa interessante que eu vejo que você divulga um pouco no seu Instagram também, que você fala que você foi depois de um tempo procurar entendimento. Conta pra gente como foi isso. Su, eu tive a oportunidade de criar meus filhos, sou mãe de 3, do Lucas, 30 anos, João e o Pedro, os gêmeos, 20 anos. Então, passei por essa fase me dedicando à maternidade. E quando eu resolvi vir para a política, me preparei, claro, para estudar sobre legislativo, mas chegando lá na Câmara, eu senti a necessidade de aprender mais. Aí eu me foquei, estudei gestão pública. E então, por isso que a gente fala, a vida dá um reviravolta, né? Você fala, minha área era esporte, empreendedorismo, e de repente eu estou na política e cada vez mais envolvida. Falando de esporte, descobri agora, neste minutos antes de iniciarmos, que a Kesley jogava basquete. Conta pra gente como era isso. Eu vim com esse avatar natural, né, de série, nasci assim com esse tamanhinho. Então, meu pai, amante do esporte também, sempre me colocou em escolinha. Eu comecei aqui na escolinha em Campo Limpo, a escolinha de basquete, que a minha treinadora era Mazé. Quem é das antigas de Campo Limpo sabe. E lá a gente vestia a camisa da cidade, né? Então era a primeira oportunidade de vestir a camisa da cidade, usar a camisa do time de basquete. E mesmo com escolinha, a gente participava de campeonatos na região, jogos regionais, e aí era oportunidade de a gente aparecer para outros times, né? E foi numa dessas oportunidades que eu fui escolhida para representar alguns times, né? Fui convidada, e meu pai, pensando na segurança, na proximidade da nossa casa, escolheu que eu ia ir para Jundiaí, ia representar Jundiaí. Foi onde eu comecei a jogar no time do Divino Salvador e com a minha técnica querida na época, Janine Ferrari, uma queridona. E lá a gente começa uma história, né? Vivência, muita dedicação dentro do esporte, então era muito amor. Era realmente comendo a bola de domingo a domingo. A minha vida foi dentro de quadra. Em Campo Limpo, quando eu não estava
na rua jogando queimada, eu pulava o muro lá do Vitor, da escola Vitor, você estudou lá? E para bater bola com os meninos. Era assim, porque a gente não tinha acesso à chave da escola, então a gente pulava o muro e ia lá brincar, bater bola e jogar basquete. Então ainda não tinha quadra ali da Igreja Católica na época, né? Porque na minha não. época a gente já ia pra quadra da Igreja Católica. E assim, foi uma infância muito feliz, assim, e o esporte ele atrai, né, pessoas diferentes, né? E eu acho interessante dizer que Campo Limpo tem uma abertura muito legal a essa questão do esporte, porque eu jogava vôlei com o Mané. Ah, é lá, Não sei se você conhece o Mané. Conheço, o Mané é um querido. Nos deixou, né, há um tempo atrás. Mas ele foi uma parte integral, assim, da minha infância, da juventude, porque era ele quem puxava a nossa orelha jogando vôlei lá em Campo Limpo. Eu acho que Campo Limpo tem essa abertura, né? De ensinar esportes e levar as pessoas para esse... Eu acredito que a minha fase foi a melhor fase de Campo Limpo. Aquela fase que eu era adolescente, na questão de esporte, foi a melhor fase, onde tinha mais investimentos em categoria de base, escolinha, e mais naquela, era um outro tempo, né? A gente pode se dizer. Os alunos na escola já saíam da educação física meio sabendo que se gostavam de handebol, de futebol, de basquete. Hoje a gente não vê muito isso mais, né? É uma pena. Mas eu acho que aquela fase foi a melhor. Hoje a gente vê muito pouco investimento na criança, na escolinha, na base. E é uma das coisas que você tem interesse em colocar agora na sua reeleição? Sempre eu acho que o esporte ele vem até para a questão de vulnerabilidade de qualquer família, de qualquer criança. Ele traz muita disciplina que você leva para a vida. Leva para a vida a disciplina que o esporte vai te apresentar. Ele leva também uma questão que eu acho que é muito forte, que eu tenho em mim, que é a competitividade. Eu sou muito competitiva. Colérica, com certeza. Colérica. E isso eu acho que faz a diferença na minha vida. Então, para toda a família que está começando, para quem tem filho, eu sempre oriento. Procura um esporte. O esporte faz diferença na nossa vida. Faz. Demais. E falando sobre a força feminina aí na política, que é um assunto que você aborda muito, 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 a questão do feminismo. Fala a sua posição sobre isso pra gente. Não acredito que o feminismo agregou nada na minha vida. Eu acho que, inclusive, foi distorcida a questão do feminismo. Hoje a gente vê uma bandeira equivocada, que não representa que não as é mulheres. A força feminina. Não é a força feminina. Eu acho que estão desconstruindo. A gente vê agora, por exemplo, nas Olimpíadas, onde estão as feministas para defender aquelas mulheres que estavam sendo vítimas de homens invadindo o nosso esporte, o nosso espaço, né? Sim. A gente viu um silêncio das feministas. Cadê? Vamos nos defender, feministas. É inadmissível. A questão do aborto também eu acho absurdo as feministas levantarem essa bandeira e querer usar o aborto como um método contraceptivo. É um crime. Não, mais do que um crime. Eu acho que para quem passou por uma situação de tentativas de ser mãe e sabe como é difícil, mediante uma doença como a endometriose, você conseguir chegar ao ponto de ser mãe, ou às vezes até a gente perder uma criança. No meu caso, eu acabei perdendo na minha primeira gestação, até eu chegar na segunda gestação, onde eu tive a Maria. Eu entendo que é inadmissível uma pessoa ali falar assim, não, eu vou tirar por vontade própria. Porque só eu entendo a dor que eu senti no momento em que eu precisei tirar sem minha vontade. Exatamente. Eu também vivi endometriose, eu tive muita dificuldade para ter a segunda gestação, os meus filhos gêmeos, e eu sei a luta que é para conseguir gerar, né? Sim. E elas brincarem com a vida, assim, tratar como uma coisa qualquer, um descarte, é absurdo, é bizarro, é desumano, eu acho desumano. E Ana Campanholo fala muito isso num dos livros dela, não sei se você conhece a deputada Ana Campanholo, ela faz um trabalho também
E ela desnuda, né, o feminismo, essa cartilha que eu odeio. É interessante dizer que ser feminista é diferente de ser Feminina, feminina. feminina, Eu exatamente. não me classifico como feminista, e sim como feminina. Eu acho que Exatamente. Ela fala muito disso, que elas levantam essa bandeira do aborto, elas fazem de tudo até conseguir o que elas querem, que é que aquela mulher ou aquela menina venha a encerrar, né, com aquela vida. E fala, ninguém segura a mão de ninguém, larga a mão não de mão de ninguém. ninguém. Mas a partir da conquista do aborto, Você largou a mão de todas. elas são esquecidas. Ninguém vai cuidar do emocional dessa mulher, dessa menina, porque ela vai ter que lidar com isso. Sim. Porque é uma decisão tomada ali por pressão, muitas das vezes. Só que conforme essa pessoa vai adquirir a maturidade, essa mulher, isso vai pesar na vida dela. Sim. Então, aí a gente não vê um trabalho delas. E muitas sofrem, entram em depressão, acabam tirando a própria vida pelas consequências que tomaram, né? Por conta de Por uma conta atitude que tomou, na verdade, num momento de. Não só pressão, mas num momento de emoção, né? num momento de emoção. O que a gente vê, assim, por exemplo, eles quererem aprovar o aborto após 22 semanas é muito Inadmissível. inadmissível. Se um bebê já está permitido a nascer com 22 semanas, é só fazer o parto e colocá-lo para adoção. Sim. Você não Tem precisa tantas matar pessoas que ele. precisam e querem ter uma criança, né? E mesmo porque, se a gente for estudar a fundo o Sul, e eu gosto de ler bastante, não é só o aborto, pelo desejo de matar. A gente vai ver que existe uma indústria Sim. envolvida nessa questão. Indústria de células embrionárias, usadas inclusive para cosmética. Então, é uma agenda e muitas pessoas estão caindo no Sim. conto. E é complicado porque abriram-se assuntos, abriram-se formas das pessoas conversarem sobre isso abertamente, que hoje são as redes sociais. Então acaba que as pessoas elas têm acesso a muitas informações, mas nenhuma válida. Eu acho que Exatamente. é esse o ponto. Tem inúmeros tipos de informação. Aí vai qual fonte, né, que você quer ter acesso e se você acredita naquilo, se você vai mais a fundo, né, para investigar realmente o que está por trás. É interessante dizer que a Kesley ela é de direita. Então ela é declarada de direita. Eu acho que é a única candidata que é declarada realmente, sou de direita, dentro das campanhas que a gente está vendo aí. E eu acho muito interessante que é um ponto muito bem posicionado. E é muito o que as famílias hoje procuram, porque nós estamos procurando famílias convencionais. É isso. Uhum. Acho que é esse ponto. Assim, uma coisa que eu acho que eu tenho forte é que todo mundo sabe a Melinha, sabe? E meus princípios e meus valores são inegociáveis. Então, as pessoas sabem a minha defesa, a minha luta e por que que eu vim para a política. Eu não fico em cima do muro. Eu posso até me arrepender de um posicionamento e depois eu voltar atrás, mas eu me posiciono. Se tem uma coisa que eu faço é me posicionar sobre inúmeros assuntos. E você se coloca como a única vereadora de oposição hoje. Então, afinal, o que para você é ser uma vereadora de oposição? Uma política de oposição? Bom, vamos partir do pressuposto que quando vamos ter uma eleição, existem inúmeros candidatos a prefeito. E eu vim com um candidato que não foi eleito e outro prefeito foi eleito e eu vim então com outra visão, né? Na verdade, o que acontece? Dentro da Câmara tem os vereadores da base e os vereadores de oposição, que são os vereadores que foram eleitos do outro espectro. Aí o que que a gente tem? Tem muita confusão que acham que o vereador de oposição ele vai só bater no prefeito, bater em tudo que o prefeito traz. Não é esse o papel do vereador de oposição, uma oposição séria e responsável. Como o vereador é uma pessoa eleita para representar o povo, o que acontece, o que ocorre? O que for bom para o povo
eu vou dar sempre o meu voto a favor. Sim. O que eu acho, Su, no caso, vem um projeto ruim do Poder Executivo, que eu vejo que o povo não vai ser beneficiado, Você eu vai dou meu voto contra. E eu tenho a liberdade, eu, Kesley Foresto, tenho a liberdade para dar meu voto como eu quero, como em cima dos meus princípios e dos meus valores. Então você não tá presa a poder Não, executivo. não estou presa, não tenho cargos, não tenho amarras. Então, esse é o papel do legislador. O vereador, ele é um poder independente, ele não é funcionário do prefeito. Ocorre isso que muitos que são eleitos, eles têm essa confusão, eles acham que o prefeito é o chefe e eles são os funcionários, e não é isso. A gente tem três poderes: poderes legislativo, executivo, que é o prefeito, legislativo, os vereadores, e o judiciário. Eles têm que ser independentes, né? E trabalhar, porque a gente tem a função do vereador e muitos se confundem na sua própria função. Ele acha que é passar o mel na boca do prefeito, falar amém para tudo que o prefeito fala, que é o chefão, e não é. O legislador está lá para fiscalizar e legislar. É interessante isso que você disse, inclusive que você acabou abordando um pouco a função do vereador, né? A função da legislação. A gente vê muitas promessas e muitas delas são absurdas. Eu acho que é um ponto a ser colocado. E eu quero saber qual é o seu posicionamento, quais são a sua campanha hoje, o que você está oferecendo como subsídio para o povo, eu acho que é isso, porque você é uma representante do povo, e eu falo que a melhor amizade que a gente pode ter é com o vereador. Porque o vereador, ele tá ali para brigar com você dentro de onde você precisa brigar. Eu posso chegar dentro da prefeitura, armar um barraco, ninguém vai me ouvir. Uhum. Mas você consegue, com o seu jeitinho meigo e às vezes até com a forma dura de dizer, colocar na cabeça das pessoas que estão ali o que o povo precisa. Eu acho que esse é o ponto. E eu quero saber quais são os seus projetos aí para essa reeleição. Então vamos para o primeiro ponto, Su, que você falou que essa fase é a fase muita diversão, né? Que a gente tem aí, que é a fase de campanha política. O que ocorre? A gente agora é o momento do eleitor saber quem está preparado e quem não está. Começa que o eleitor ele deve avaliar que vai vir muitos candidatos, eles virão com promessas mirabolantes que vão resolver mundos e fundos. Tem vereador prometendo uma OBS. Olha, eu vou trazer uma OBS, Tem vereador falando que vai resolver o problema do salário dos professores. Oh, meu Deus, isso é um problemão. Né? Então, por aí... Ele, na verdade, quem tá arrumando o problemão é ele. Tem vereador falando, por exemplo, que vai resolver o problema, vou recapear essa rua para você. Por aí, por esse tipo de promessa, você já vê que uma pessoa não está preparada para o pleito, não está preparada para ser um legislador. Porque vamos às atribuições do vereador novamente, né, Su? É legislar. Então, as leis, a gente vai, o prefeito manda a lei, a gente muda algum trecho da lei, faz uma emenda, faz algumas leis também que são de competências do vereador. A outra principal é fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o trabalho do prefeito, onde está indo o dinheiro, onde você está empregando dinheiro, não está legal, está equivocado, né? A forma está equivocada, não é isso que o povo precisa. Um segundo ponto, fiscalizar. Fiscalizar o serviço entregue, por exemplo, um serviço contratado pela prefeitura, não está legal, o vereador bate. E o terceiro, que é o mais pouco comum, mas também é uma função do vereador, é julgar também, por exemplo, quando a gente tem uma CI aberta, né? Uma comissão na Câmara, por exemplo, tem uma denúncia de um prefeito, vai abrir uma comissão, uma CI na Câmara, aí o vereador ele tem a função de julgar aquela denúncia. Então, através do voto, você vai ter o poder de julgar. Então, o vereador,
são essas três questões que se baseiam um vereador. Então, quando a gente vê candidatos com propostas mirabolantes, cuidado. Cuidado e vai a fundo o que é o papel de um vereador. Entenda quais são os papéis primeiro. Os papéis. Voltando para a segunda pergunta que eu acabei me... Eu perguntei quais são os projetos que você tem aí para a próxima reeleição, né? O meu compromisso, Su, foi o mesmo da outra legislatura, né? Da outra eleição, da minha outra campanha. É trabalhar para aquilo que eu fui eleita. Usar da minha função para que eu fui eleita. Fiscalizar, legislar e fazer esse trabalho. A gente também propõe alguns projetos. Eu tive alguns projetos importantes também, que eu acho que tem 2 que eu mais me orgulho, assim, que são projetos legados, sabe? Isso era uma pergunta, inclusive, que eu recebi de uma ouvinte que ficou sabendo e falou assim, quais são os projetos que ela já entregou. Olha lá. Então, já emenda já aí. Vamos emendar. Já vamos emendar. É que desses 2 projetos, a gente fala projeto de lei. Tem muito projeto de lei, muita lei. Chega até a ser chato, né? De tanta lei que tem. Mas são 2 projetos, projetos de resolução. O que são projetos de resolução? São projetos da Câmara, são projetos que não tem nada a ver com o Poder Executivo, não tem nada a ver com o prefeito. Um deles, que foi o primeiro que eu trouxe para Campo Limpo, a primeira frente parlamentar. E essa é a frente que defende as pessoas com deficiência e doenças raras. Então, esse projeto, para mim, é o meu carro-chefe. É uma bandeira que eu não tinha como promessa da minha última campanha. Eu não sabia que eu ia defender as pessoas com deficiência e doenças raras. Isso foi me apresentado através de pessoas do meu convívio e as pessoas com necessidade e amigas minhas da época que eu jogava basquete, assim, que me chamaram e falaram, ó, você conseguiu chegar? Você chegou? Você vai assumir isso aqui. Você vai lutar por essas pessoas. Legal. Porque eu não tinha bagagem, não sabia nada sobre a causa da pessoa com deficiência. E aí eu comecei a vivenciar, me encontrar com essas pessoas com deficiência e entender o que elas passam de verdade dentro dos nossos municípios. Porque os desafios são enormes. Sim. Então, a partir da frente parlamentar, que me foi inclusive apresentada também pela Valéria Bolsonaro, é um projeto dela, né? Ela já conseguiu, enquanto deputada, acho que mais de 100 cidades aqui têm esse projeto. A gente desenvolveu dentro da Câmara audiências públicas, nós fizemos também ações, fizemos eventos, rodas de conversa, levamos a promotora na Câmara para resolver problemas, ela foi, escutou e, na medida do possível, conseguiu resolver algumas questões para a gente. Então, trazendo para a Câmara, é mostrar, ó, está acontecendo isso. Está acontecendo esse problema, a gente tem que resolver. A gente bateu tanto que o prefeito teve que me atender mesmo sendo oposição. Então, por exemplo, eu fiz uma moção de apelo para a gente ter um centro de referência do autismo no nosso município, porque a gente vê que as mães, elas não conseguem apoio, não conseguem atendimento para os seus filhos, não conseguem fechar laudo. Então, a escola reclama, a mãe vai para a saúde, não consegue, não tem para onde encaminhar aquilo. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. E aí aprovamos lá, brigamos, falamos, e o que ocorre? O prefeito fez lá o centro de referência, deu o nome dele lá, chama NAMA, em Campo Limpo. Claro que não atende tantas crianças como a gente deseja, né? Mas é um começo. É uma coisa interessante a ser dita. Esse NAMA, ele é um centro para crianças autistas, é isso? O NAMA é um centro de referência que cuida só de autismo. Então, lá tem equipe multidisciplinar, vai ter o TO, o neuro, fono, a psicóloga. Isso tudo dentro da prefeitura, isso é tudo custeado pelo SUS. No caso, eles fizeram uma parceria e eles contrataram uma empresa que presta esse serviço. Tudo pelo SUS, exatamente.
São poucas vagas, há mais de 300 famílias na fila, então é um desafio. E a nossa luta tem que continuar para ampliar esse atendimento. Não, é incrível, porque eu digo porque é um assunto que nós tratamos muito. Inclusive, o último podcast, se você voltar lá no YouTube, tem a playlist, o Dr. Diego Zores, a gente falou sobre o direito dos autistas. E a gente estava conversando aqui que você também teve um projeto em que você trouxe uma advogada que defende essa frente. Conta um pouquinho pra gente como foi. Eu trouxe uma advogada, ela é uma representante da OAB, ela é presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência da OAB de São Paulo, para ela palestrar e falar, focar no direito da pessoa com deficiência. Não foi nem só sobre os autistas, é amplo, são muitos direitos. A OAB, inclusive, já tem uma cartilha que a gente vai disponibilizar para vocês, o QR Code. E para quem tem pessoa com deficiência na família, e para quem também não tem, você tem que saber para você ajudar essas pessoas. Ali já vai estar descrita todas as leis. Então, alguém veio com alguma questão equivocada, você já saca a lei na hora, você fala, ó, filhinho, eu estou amparada por essa lei aqui, então, né? Já fica a dica que eu vou deixar aqui, ó, embaixo. Ó, editor, aqui, ó, embaixo. Esse QR Code para essa cartilha que a Kesley está disponibilizando para gente. Exatamente, exatamente. Se você quiser também trazer um dia a doutora Camila... Seria sensacional. Sensacional, vamos mandar. E assim, porque a gente precisa dar conhecimento para essas pessoas, para elas saberem o que elas têm direito. Veja só, o prefeito da nossa cidade, Dr. Luiz Braz, em Campo Limpo Paulista, a gente tinha uma praça lá, Praça da Bíblia. Sim. Pois bem, a praça já existia. Eu, se fosse gestora, eu mandava uma VAP lá. Gestora mulher, tá? Mandava uma VAP lá, e umas latas de tinta. Limpava, ok. Porque a gente vê que há inúmeras áreas lá, Su, necessitando de atenção. Mas ele quis dar atenção para uma praça que já existia. Derrubou aquela praça e levantou outra com 6 milhões. 6 milhões. Deus. Exatamente. Pois bem, o que você vai esperar de uma obra nova? O que você espera, no mínimo? Que ela atenda a todas as pessoas. Sim. O tema acessibilidade e inclusão está batendo na nossa porta a todo momento. Não só para a pessoa que tem deficiência, mas para todo mundo, Su, porque nós vamos ficar velhos, nós vamos ter deficiência. Um carrinho de bebê já é um empecilho em alguns casos. Um carrinho de bebê já é empecilho, a muleta, várias coisas. O idoso, a gente vai chegar nessa fase. Nós vamos ter deficiências. Pois bem, ele, com 6 milhões gastos numa praça nova, ele só fez um banheiro com acessibilidade, ele não fez rampa, ele não fez piso tátil. Eu fui fazer uma visita na praça, há inúmeros problemas. A pessoa, quando ela sai do poupa-tempo, que ela vai para a praça, ela tá cheia de barreira física. A pessoa deficiente visual não tem como andar na calçada. Plantaram árvores como barreira física para o deficiente visual. A cadeira de roda não roda, não tem uma rampa na vaga vaga deficiente tem uma. Não tem a rampa para vaga. Então, assim, não tem guarda-corpo. Se uma pessoa com deficiência for sem uma pessoa junto na praça, ela cai dentro do rio, não tem guarda-corpo para proteger do rio. Como não tem o piso tátil, ela não tem como ser guiada. Então, são inúmeros problemas. Eu acho assim, se ele decidiu, eu acho que é um gasto desnecessário, 6 milhões de reais. Mas se ele decidiu gastar com uma praça, que ele fizesse adequada para todas as pessoas. Principalmente sendo médico. Principalmente sendo médico. Um ponto então, bem assim, interessante a ser falado. Exatamente. Então, a gente precisa, as pessoas precisam saber que elas têm direitos. Sim. Não é só o banheiro que vai resolver a vida dela. Sim. E é um dinheiro, inclusive, que poderia ter sido empregado no NAMA. Imagina, 300 famílias na fila. 300 famílias na fila, 6 milhões de reais resolveria. Muito. E a gente teria praça. Sim. A praça estaria lá, lavada, né? Replantar as plantinhas lá. Isso aí é uma visão bem de mulher, né? Visão feminina, eu acredito. Visão feminina, bem de mulher. Bem Nós, de mulher. mulheres, somos
práticas. Eu acredito que nós temos essa questão da praticidade e nós temos essa busca pela questão de abranger a todos, porque nós precisamos abranger a todos. Precisa. A mulher, ela já está acostumada ao fato de que em casa ela tem que cuidar do marido, da casa, do filho, do trabalho e ainda dar conta das tarefas da igreja. Tem esse porém ainda, porque se você for cristã envolvida na igreja, ó, Mais isso. tem mais coisa que você tem que trabalhar. Mais. Então, eu digo que eu vejo que você, como cristã, e você se posiciona como cristã, tem uma ideia de que a primeira coisa que a gente trabalha na vida é na igreja. Eu acho que é o primeiro emprego. É, Porque você entrou num ministério na igreja, você já tem que assumir compromissos, já tem que construir ali um ponto de liderança, às vezes. E eu acho que é um lugar que a gente se treina, né? é. E quando você se depara numa situação dessa, a mulher, ela é prática. Ela vai buscar a praticidade ali dentro do ambiente dela também para conseguir alcançar as coisas mais rápidas. E me conta um pouquinho como é ser cristã dentro de uma câmera, porque a parte de ser cristã já te coloca certos valores diferenciados de alguma coisa. E eu não sei se ainda existe a banca cristã dentro de Campo Limpo. Ela ainda existe ou ainda ou não? Existe um conselho de pastores no nosso município, mas ele funciona lá do jeito dele. Mas, como cristã, assim, eu venho para defender a pauta, porque a gente vê que o cerco está fechando. Muito. O comunismo bate na porta. Estão nos cerceando a todo momento de exercer a nossa fé. Sim. A gente vê movimentações em câmaras que eles já estão proibindo o uso da Bíblia. Um ponto interessante a ser dito é que em Várzea está caminhando para isso, mas Jundiaí já proibiu o evangelismo na rua. É um ponto até que eu acredito que se existisse uma banca evangélica ou alguém que estivesse nessa frente para ser uma oposição, como você mesmo disse, isso não aconteceria dentro de Campo Limpo. É isso, para garantir a liberdade. O Estado é laico, mas eu sou cristã. Eu tenho o direito de exercer a minha fé. Como quem tem outra religião também tem o direito, Sim. né? E a gente vem também, eu como cristã, venho para combater essas pautas que não tem cabimento. Linguagem neutra, né? Eu, como professora, a linguagem neutra, ela já não é só abominável, ela é terrível. É bizarra, É bizarra. É o fim do mundo. Eu sou professora de inglês e dentro do inglês não existe gênero. É um ponto a ser dito. É muito comum dentro do inglês você ter essa linguagem neutra. Mas o mais louco de tudo isso é que no português nunca existiu. Nós somos uma língua extremamente rica, extremamente difícil. No entanto, que o português brasileiro é a terceira língua mais difícil de ser aprendida no mundo. Uhum. E porque justamente nós temos literalmente gênero para tudo. E é uma coisa que dificulta a aprendizagem da nossa linguagem. Porém, entretanto, Davi, contudo, não tem como, gente. Não faz sentido ensinar isso para as crianças na escola. Então, uma minoria, aí que vem. Por isso que o cristão tem que entender. É uma minoria querendo pautar a maioria. Sim. Então, como que a gente faz, por exemplo, eles querem serem respeitados, inclusos. Eles já são. Já existe a língua culta portuguesa, Sim. ela já inclui todo mundo. A questão é que eles estão ignorando, por exemplo, as pessoas com deficiência. Como que faz um surdo Libras para traduzir Libras para um surdo? Inclusive, dentro das escolas hoje, a gente tem intérprete de Libras caso necessário? Como que funciona isso? Porque você é uma defensora desses direitos. Eu sei que você já fez um podcast recentemente, a gente conversou um pouquinho com o Hugo, que ele é surdo, mudo, e teve que ser em Libras. Foi muito bacana o podcast que a gente fez com o Vitor Hugo. E para entender o que ele sente na pele de verdade, né? Quais são as barreiras que ele sofre dentro da nossa cidade, a diferença de uma cidade para outra, qual cidade está mais acessível para uma pessoa surda. Nas minhas visitas nas escolas, eu me deparei com uma criança dentro de uma sala de aula, e isso mexeu muito assim comigo, com a minha equipe, que ela estava
Então, eles falam muito de inclusão, né? Sim. Inclusão, a criança tem que estar lá. Aí a professora não sabia Libras, os amiguinhos não sabiam Libras, e a criança estava sem intérprete de Libras. Meu Deus, gente, tava estudando como? A criança estava lá no mundinho à parte, e aquilo, falei, não, não dá, agora mexe com a gente, né? Mexe. Mãe, você fala, não, vou para cima, não, e começa a brigar. E briga interna. Aí essa criança, ela tem uma intérprete de Libras, mas ainda não é o que a gente deseja, porque a gente deseja que tenha uma intérprete de Libras pedagoga, que é Sim. mais esse diferencial, né? Então, porque não basta só a criança falar, e outras crianças também têm que aprender Libras da sala para ela conseguir socializar, né, com todas as crianças, porque ela só vai falar com a intérprete. Me fala uma coisa, você acha que seria possível um projeto para incluir as Libras como uma das grades de ensino dentro das escolas? É só vontade pública, só vontade política, vontade de fazer, dá para fazer, dá para fazer. E tem muita gente voluntária sua, assim, trabalhando. A gente já vê isso dentro das igrejas acontecendo, Sim. né? Culto onde tem intérprete de Libras, já nas igrejas, então falta agora vontade política de fazer acontecer. E você acha que como que as pessoas podem impulsionar essa vontade política? Dá umas dicas. A frente parlamentar que a gente tem lá em Campo Limpo, claro que agora o trabalho está parado porque a gente está em campanha, nem podemos movimentar, fazer audiência pública, não pode Sim. nada nesse período. Mas a gente usa ela exatamente para isso. Eu tenho um outro projeto também, Su, muito que eu tenho orgulho desse projeto, chama Escola do Legislativo. Então, é um projeto que eu trouxe para Campo Limpo, pesquisei em inúmeros municípios, visitei várias escolas do Legislativo em outros municípios, trouxe para a Câmara de Campo Limpo, conseguimos aprovar esse projeto na Câmara, aprovaram, os vereadores votaram a favor. A gente fez todo o lançamento da escola, demos o nome para o professor Jorge de Biasi, nosso professor Jorge querido, né? Esposo da Lourdinha e cunhado da Dulce. Homenageamos ele, então a escola chama Jorge de Biasi. E a escola ela tem 3 eixos de trabalho. O primeiro eixo é capacitação para vereador. Então, aquele vereador que não está capacitado quando foi eleito, ele terá a chance ainda de se capacitar dentro da escola do Legislativo. Que legal. O segundo eixo é capacitação para os assessores e funcionários da Câmara. Porque muda a lei de licitação, as leis estão mudando a todo momento. Não, é importantíssimo, porque a gente que estuda o direito, a gente termina a faculdade, no mês seguinte mudou uma legislação, você já fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso. E imagina uma pessoa que ela está inserindo leis, ela precisa saber de leis. Começa por aí. E os nossos assessores são nossos braços, eles precisam nos ajudar, inclusive, em construir projetos e leis. Então, essa capacitação é muito importante. E o terceiro eixo do trabalho da Escola do Legislativo é capacitação para o cidadão, para o munícipe, e isso de graça. Então, eu tenho orgulho desse projeto, mas infelizmente eu só fiquei 2 meses à frente desse projeto que eu trouxe, por questão de mudança na presidência da Câmara. Como eu não estive junto com o novo presidente na votação, votei em outro presidente, eu saí da frente desse projeto que eu trouxe, da diretoria, né? Porque eu já tinha feito todo um plano pedagógico das pautas das aulas que a gente ia ter dentro da Câmara. Foi para outras mãos, infelizmente, não seguiu como eu gostaria, mas o meu compromisso, se reeleita, é voltar à direção da Escola do Legislativo, voltar a lutar pela Escola do Legislativo, porque é uma forma de dar capacitação para o cidadão e para os agentes políticos públicos de forma gratuita. Não, Kesley, tudo isso que você está falando para mim é sensacional. E essa questão que você falou dessa criança aí foi uma coisa que mexeu com o meu coração, para ser muito sincera.
eu mexo com o coração da mãe, não tem jeito, né? E eu quero saber você, como mãe, mas como legisladora, como vereadora dentro de Campo Limpo, o que que você fez aí pra gente conseguir alguma coisa pra essa criança? Que eu tenho certeza que alguma coisa você fez. Aí é que é o detalhe de ser mulher na política, né, Su? Tem um coração muito grande. Não tem como a gente não enxergar uma situação tão difícil dessa de uma criança dentro de uma sala de aula sem contato com ninguém. A professora não saber Libras, os amiguinhos não falarem com ela, e aí entra a nossa, eu falo, uma briga do bem, né? Sim. Com o gestor e cobrando para que coloque um intérprete para essa criança, né? Porque essa criança tem o direito de ser alfabetizada, né? Então, é esse tipo de desafio que a gente tem, mas que mesmo com oposição a gente consegue trabalhar, né? Mesmo que às vezes eles venham falar, não, não vou fazer, eu dou meu jeito, eu vou, brigo, eu não acredito em tudo que eles me falam, que não dá para fazer, porque a Mas gente vai sabe que atrás. dá, eu vou atrás, e a gente faz. A gente também conquistou o Conselho da Pessoa com Deficiência no nosso município, que Legal. é um órgão fiscalizador também, né? Para ver as questões do município, ver se estão adequadas e também trabalhar com a gente, com o legislativo, as leis. Mas, infelizmente, mesmo que a gente está brigando, gritando dentro da Câmara há 4 anos, o prefeito ainda não mandou um projeto importante, que é a criação do fundo. O fundo do Conselho da Pessoa com Deficiência é como se fosse o projeto que vai captar o recurso financeiro para as ações da pessoa com deficiência. Por exemplo, há municípios que têm um projeto para compra de óculos, muleta, cadeira de roda, aparelho para o auditivo. O nosso município ainda não tem, porque não tem o fundo. Não tem como captar recurso para a gente ter projetos voltados para a pessoa com deficiência. E por que o prefeito não manda? O recurso não vai sair dele. O recurso é estadual, é federal. Os deputados. Ele só precisa encaminhar isso. Ele só precisa encaminhar um projeto, um texto para a Câmara e a gente. Sim! Todo mundo vai dar sim. E um ponto importante, eu sei que a população ela tem uma voz ativa em alguns projetos de lei, e que a população ela pode interpor, inclusive, um projeto de lei dentro da Câmara. Você acha que isso seria um ponto em que a população poderia te ajudar? Muito, muito. Muitos projetos a gente consegue através da pressão do povo. Sim. O povo tem uma força que ele não tem ideia do que ele pode fazer, né? O povo muda história de um país, de uma nação. Quanto mais uma cidade, é muito mais fácil de uma cidade. Se tiver pressão, é lógico, a gente está lá para representar vocês. Agora, eu sozinha ali fico numa situação difícil, porque eu sou oposição ao prefeito, ele não quer me atender. Então, manda o projeto, prefeito, lá da criação do fundo, para a gente poder comprar cadeira de roda, cama hospitalar. Essa semana mesmo veio uma pessoa idosa, está precisando de cama hospitalar e não consegue. É caro para a pessoa. Se a gente tivesse a criação do fundo, teria como comprar essa cama, emprestar para os munícipes, resolver o problema deles. A gente precisa parar de ser dependente de Jundiaí. A gente fica ali, Jundiaí, socorro, manda lá pro Braille, manda lá para Teal, Teal socorre. Não dá, a gente tem que ter independência, a gente tem que assumir responsabilidade no nosso município de algumas ações. Precisamos deixar de ser uma cidade dormitório e passar a ser uma cidade de ação. Eu acredito que Campo Limpo ela tem um potencial enorme. Eu nasci em Jundiaí, mas sou criada em Campo Limpo desde os meus 3 ou 4 anos de idade. Não me recordo o ano que foi. Até porque eu não deveria recordar mesmo, né? Mas eu sei que eu cresci ali, estudamos na mesma escola, inclusive. Mas nessa história de crescer em Campo Limpo, eu sempre vi que Campo Limpo era um polo dormitório. Era um lugar que a gente via os nossos pais saindo para trabalhar em Jundiaí, voltando para dormir em Campo Limpo. Mas eu acho que a cidade ela tem um potencial enorme. É uma cidade que, se for bem investido, se o dinheiro for bem empregado, como você mesmo disse, é um lugar que pode ter locais que podem atender crianças como autistas,
esses centros de terapia que está muito em alta, muitas das crianças elas são levadas para outros municípios para poder ter esse atendimento. Não só de uma forma do SUS, mas também de uma forma particular. Não tem clínicas nem particulares que atendem um centro multidisciplinar, né, de saúde. Então, eu acho que são pontos que a população poderia te ajudar. Pode. E uma das questões que um gestor tem que ter como preocupação, como foco, como primordial, além de cuidar da saúde, educação e segurança, é o desenvolvimento econômico. A gente, Sim. quem mora em Campo Limpo, quem cresceu em Campo Limpo, sabe que ao longo desses anos a gente perdeu muitas empresas. Então a nossa arrecadação tá vergonhosa, assim. Então a gente não vê um esforço de trazer empresas, de trazer emprego, né? polo industrial, que as empresas geram riqueza, né? Elas vão empregar, as pessoas vão melhorar de vida e assim vai melhorar. A arrecadação da cidade melhora, ela consegue trazer mais serviços, mas precisa ter um foco no desenvolvimento econômico. Hoje as famílias, eu vejo assim muita preocupação das mães, dos pais com os filhos jovens, que eles vão procurar emprego em Campo Limpo não conseguem. Quando eles vêm para Jundiaí, que tem bastante vaga de emprego, eles perdem a vaga para quem mora em Jundiaí ou em Várzea, por causa do custo da passagem de ônibus. Altíssimo hoje. Né? Então, para o empregador, para o empresário, ele também, a empresa dele está lá para dar lucro, não para dar prejuízo. Ele sempre vai ver, né, a questão dos gastos. Ele fala, vou empregar esse que para mim vai ficar mais barato, Sim. Né? E aí eu sofri com isso, porque na época que eu entrei dentro do mercado de trabalho, era muito difícil de conseguir emprego por conta disso. Até o ponto em que chegou uma época que eu negociei com o chefe, não, desconta aí um valor do que seria o meu salário e eu venho. A família que ela tem ainda essa né? Muitos falam assim, não, eu pago a outra passagem para ser inserido no mercado de trabalho. Mas tem famílias que passam por uma situação muito difícil, né? Financeira. E estão precisando resolver esse problema. E a gente vê a fuga de pessoas de Campo Limpo indo para outras cidades por causa dessa questão dos filhos, do trabalho, do emprego, do estudo. Então, é aí que eu acho que a gente tem que ter o nosso foco. Eu posso dizer por mim mesma que o meu sonho, quando eu trabalhava em Jundiaí, era morar em Jundiaí para poder trabalhar pertinho da minha casa. Casei e mudei para Jundiaí. Trabalhava do lado de casa, 3 ruas para trás do escritório, pra você ter uma noção. Mas a gente não se adaptou. Voltamos para Campo Limpo. Faz um ano que eu voltei a morar em Campo Limpo, porque é diferente o ritmo de cidade, é diferente a forma com que a gente age no dia a dia, de tudo, né? Eu brinco que eu sempre ia para Campo Limpo, morava em Jundiaí e voltava para Campo Limpo fazer unha. Morava em Jundiaí e voltava para Campo Limpo para arrumar o cabelo. Morava em Jundiaí e voltava. Por quê? A gente cresceu ali, aquele meio, a gente se sente inserido, né? É uma cidade acolhedora. Não vamos falar só que é uma cidade pequena e tudo mais, mas é uma cidade acolhedora. E que tem tudo. Querendo ou não, você encontra de um tudo em Campo Limpo. Sim. E eu falo que quando uma cidade ela é bem estruturada e você tem contato com pessoas que você sabe que você pode contar, eu acredito que você seja uma pessoa que as pessoas podem contar com você. É interessante dizer isso, que a gente se sente acolhido pela cidade, pelas pessoas que a gente tem dentro do nosso legislativo também. É isso. Campo Limpo tem uma geografia maravilhosa, é uma cidade linda, cheia de verde. Eu acho que dava para explorar esse polo turístico aí, fazer restaurantes. Sim, assim. Estamos aguardando o nosso parque. Prefeito. Né, pra gente não ter que mais usar o parque em Jundiaí, quem sabe. Luiz Fernando empresta pra gente de vez em quando o parque. Pra fazer, inclusive, a ação do autismo a gente fez lá, o prefeito de Jundiaí emprestou. Mas, assim, tem muito para se explorar nessa questão rural, né? Assim, que a gente vê muito aqui pela região. Campo Limpo tem muito que mais precisa de também uma vontade política, o que eu falo, um incentivo, né? De gestores.
A questão que você estava me falando, até acabei esquecendo. Mas, ó, vamos já finalizando aqui, porque já tá dando um tempão já de podcast. Uhum. E eu quero marcar talvez um novo dia pra gente conversar sobre as lutas fora da política, que foi uma das coisas que a gente abordou aqui, foi a endometriose. Mas eu quero que você conclua, fala pra gente aí quais são os projetos que você tem, quiser falar o seu número aí para reeleição, quem quiser, quem tem interesse, que se identifica com você como mulher, como cristã, como pessoa que tá ali à frente do povo, fala pra gente aí o que você tem a entregar pra gente no próximo mandato. Eu acredito que, se Deus quiser, você vai ser reeleita. E faz uma conclusão aí pra gente, já aproveitando o gancho, já se despede que a gente vai encerrando. Que ótimo. Gente, é o seguinte, eu me surpreendi com a minha eleição, assim, com a minha... com conseguir ter sido eleita, porque não é fácil, né? É uma disputa, não é fácil conseguir ser vereador, conseguir uma cadeira de vereador. E assim, me esforcei demais para chegar e não paro, continuo estudando e me cercando de pessoas que sabem mais que eu. A todo momento eu procuro pessoas já envolvidas no meio político, assim, até de outras cidades, de outra região. As pessoas, elas podem contar comigo. A gente falou muito aqui da pessoa com deficiência, mas assim, ontem mesmo eu estava dentro do hospital, hoje eu estava na frente de uma escola. Eu abraço todas as causas, né? O vereador está lá para defender o munícipe, independente da religião, se votou em mim, se não votou. Eu estou lá para te representar, mesmo quando você não está vendo, né? É claro que os meus princípios e os meus valores são inegociáveis e eu sempre coloco à frente de tudo. Então, quando eu vou dar meu voto, eu sempre olho, o povo é isso, vai ser bom para o povo, para quem me elegeu, para quem está pagando o meu salário, para aquilo que eu fui escolhida, né? E é assim que eu sigo no meu trabalho. Então, vocês podem ter certeza que a única coisa que eu posso prometer para vocês é trabalho, como eu fiz na primeira vez, né? Porque as demandas vão chegar, os problemas chegam e a gente tenta resolver e buscar soluções. Claro que eu quero continuar tocando a frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiência e quero estar à frente da Escola do Legislativo, que é um projeto que eu tenho um carinho especial, que eu acho que é de verdade um legado meu. Sim. E meu número é 22222, não esquece, no dia 6 de outubro, eu estou com a Deildo Nogueira. Nós somos de direita, não somos em cima do muro. E meu trabalho é esse. E pode contar comigo, me siga nas redes sociais. No Facebook eu estou como vereadora Kesley Foresto e no Insta eu estou como Kesley Foresto. Perfeito, é isso. Amei, viu? Amei, pode me chamar de novo. Quero vir aqui falar desse assunto endometriose. Também sofri muito com isso, hein? E eu acredito que quando a gente fala sobre assuntos assim, trazem a informação para outras pessoas que também têm uma doença que hoje está mais em alta por conta de muitas celebridades, né, que agora apresentaram essa doença do nada. Mas era uma coisa que antigamente não era tão falada e as pessoas sofriam muito quietas e era só uma cólica a mais. E não é só uma cólica. Não é. Então, gente, nós vamos encerrando por aqui. Nosso 19º episódio com a Kesley Foresto, que vai estar aí, ó, revolucionando a política feminina aí, se Deus quiser. E eu já volta lá, assiste as outras 18 histórias que foram contadas aqui. Não esquece que no mês de agosto nós estávamos com a série Direitos, com o Dr. Diego Zozzi, onde a gente está abordando diversos assuntos dentro do direito que envolvem a população. Então, tá ligado também à política, hein? Agora, em setembro, primeira semana de setembro, a gente tem com a Kesley. E esse mês de setembro vai ser sensacional, porque você precisa votar certo agora em outubro, hein? Então, um beijo para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.